nos honra com a presença o senhor Antônio Dourado, ele que é setor da CEP-GDF. Em primeiro lugar, obrigado ao Yuri e à Brem pelo convite de participar desse evento fantástico, necessário e importante. Meu nome é Antônio Dourado, eu milito no ramo e estou reconhecendo aqui uma série de rostos conhecidos há muitos anos. Então, eu tive uma oportunidade única, uma oportunidade de desenvolver um projeto num lugar como Brasília, onde eu estou, então, desde 2019, para construir o que a gente resolveu chamar de Programa de Projetos de Gestão Integrada Sustentável. Sustentável foi sugestão do Yuri de colocar Gestão Integrada Sustentável de Resíduos Sólidos para o Distrito Federal e o entorno. Eu vou contextualizar isso um pouquinho. Um pouquinho diferente do que aconteceu com o Consimares, né, que o Bolognese acabou de apresentar. O Programa de Projetos de Brasília, do DF, ele é um programa construído de dentro do governo para fora, ou seja, nós não tivemos uma MIP, né, ou um input externo, nós desenvolvemos o programa internamente ao governo. Eu pertenço a uma secretaria chamada de Projetos Especiais, que é uma secretaria transversal, ou seja, as secretarias de governo, efetivamente, tipicamente, ficam assoberbadas com o dia a dia, apagando incêndio, e é difícil você ter tempo para planejar, quer dizer, está fora da ligação telefônica do morador que diz que não recolheu o lixo da porta da casa dele. Nós não temos essa pressão, então a gente consegue pensar. E pensando, que agora, aqui participando desse evento tão rico, né, de experiências, esses painéis anteriores, a gente vê como tudo que existe na natureza é perene e se transforma, né? Se transforma de um jeito ou de outro. A gente pode aproveitar isso ou não, né? As coisas, Lavoisier já dizia, né, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se transforma de qualquer jeito, independente da tua atuação ou não. Ela vai se transformar. É claro que, se você quiser que ela se transforme de um jeito mais legal, você tem que agir para que assim seja, né? Senão, ela vai se transformar do jeito que é o jeito dela. Ou seja, o que você enterrou no lixão ou no aterro vai ser digerido por bactérias anaeróbias ou aeróbias, e isso vai virar chorume, vai virar gás, vai virar um monte de coisa que você vai ter que gastar dinheiro para cuidar depois. Então, a ideia é você fazer uma gestão para controlar um pouco a transformação e obter benefício com isso. Então, a ideia do programa de projetos é exatamente essa. A gente pensar no manejo de resíduos está ligado com o manejo de saúde, o manejo de resíduos está ligado com o manejo de energia. Infelizmente, aqui no Brasil é muito forte isso, mas está ligado com a sobrevivência de um contingente enorme de pessoas. Então, tudo isso é interligado e você não pode simplesmente olhar para um lado, você tem que olhar isso de uma forma integral. E foi isso que a gente tentou fazer. Brasília, acho que vocês já sabem, né, teve o maior lixão das Américas, que ainda está em operação, por sinal, mas hoje já tem um aterro sanitário. E esse hoje não é muito antigo, é de 2017. Tá? Esse aterro sanitário é muito recente, tem 5 anos, e, pasmem, né, ele, do jeito como está configurado, tem mais 6 anos de vida. Então, veem que Brasília é um dos metros quadrados mais caros do país. Brasília tem quase 70% de área do Distrito Federal é área de proteção ambiental,
Ou seja, vocês imaginam a dificuldade que é você arranjar um terreno para fazer um aterro sanitário em Brasília. É uma coisa impossível. Então, a gente tem que pensar isso de muitas maneiras, né? Aí tem o aspecto regulatório, que essa é a parte mais importante do momento agora, né? Eu estava refletindo um pouco atrás, por que os projetos da década de 90, da década de 2000, 2010 nunca deram certo? Porque não tinha um arcabouço regulatório que favorecesse esse tipo de empreendimento. Então, como é que a gente consegue fazer isso? É com o dinheiro do Estado? Não, não é com o dinheiro do Estado. É com concessão. E concessão como? Como é que você vai fazer a concessão? Bom, é um contrato de serviço de 5 anos da Lei 8666? Não, não é. É uma concessão de longo prazo, porque senão não existe investimento que dê retorno. Então, tudo isso está interligado, ou seja, a gente está no momento agora em que esses projetos que eram... Muita gente falava que era impossível fazer isso no Brasil porque não tinha retorno. Agora nós estamos no momento de repensar isso e ter retorno. Tá? Bons projetos de concessão são a solução para o problema. Tá? E, obviamente, que a gente tem que se conscientizar que as coisas se transformam e lixo pode ser transformado em dinheiro. Tá? Essa aqui é a ideia. Então, como eu disse antes, Brasília tem 3 milhões de habitantes, um dos IDHs mais altos do país, a renda per capita, uma das rendas per capita mais altas do país, e hoje enterra 800 mil toneladas de material por ano. Ou seja, isso não é exatamente uma gestão de primeiro mundo, né? Quer dizer, o Brasil ainda tem gestões que estão com problema de lixões e tal. Brasília não tem isso mais. O Brasília não... Brasília, infelizmente, nós temos o lixão, mas agora ele não é mais um lixão, ele é vamos chamar de um eufemismo aí, de unidade de recebimento de entulho, ou seja, nós recebemos resíduos da construção civil e usamos isso para cobrir o que antigamente era o lixão da estrutural. Mas isso não é a solução para o problema, ou seja, depois vou falar, mas só para adiantar, nós temos 2 ações do Ministério Público obrigando o governo a encerrar definitivamente a área do lixão e a recuperá-la. Então, a gente vai ter que pensar em como fazer isso. Obviamente que os guias para a gente fazer essa transformação, esse aproveitamento, são a hierarquia de gestão de resíduos, e aqui eu queria frisar que eu coloquei aqui a hierarquia em inglês, porque a hierarquia da lei brasileira ela é exatamente igual à hierarquia que existe no mundo inteiro. O único problema é que aqui a gente pula etapas, né? Quer dizer, a gente não faz nem prevenção, nem redução, a reciclagem é pífia e o que a gente faz é enterrar. O resto do mundo faz a hierarquia com sua sequência lógica, né? Ou seja, a gente tem que deixar de gerar resíduos, aproveitar o máximo possível, utilizar tudo que pode ser utilizado e só enterrar o que é absolutamente impossível de recuperar, que é exatamente a estrutura de pensamento da economia circular, né? Que a economia circular é um conceito da década de 70, né? Só que aqui para nós está chegando mais recentemente, né? Na Europa, isso já faz parte da legislação da União Europeia. A União Europeia já pensa em leis com economia circular. Aqui vai demorar um pouco para isso acontecer, mas a gente vai chegar lá. Então, quando a gente chegou lá em Brasília, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era fazer um diagnóstico do que tinha, né? Falei um pouco para vocês, quer dizer, tinha o lixão, mas tem muito mais coisa que isso, né? Brasília tem 2 usinas de compostagem, que é o maior parque de compostagem do país, só que as usinas, uma é de 1963 e outra é de 1986. Então, vocês imaginam que essas usinas não estão exatamente no topo da tecnologia, nem no topo da linha de operação, né?
Mas a gente precisa entender tudo que tem lá. Brasília, o DF é um território enorme, 5.700 quilômetros quadrados. A gente tem 5 áreas de transbordo. Por quê? Para melhorar a logística, é claro. Nós temos um aterro sanitário que fica na extremidade oeste do DF. Então, tudo isso foi analisado, as estruturas de Brasília, os fluxos como são. Aí passamos para a parte tecnológica, né? A gente precisa enxergar o que existe disponível, o que são as rotas tecnológicas e quais aquelas que se adaptam melhor a Brasília e como que a gente consegue tirar o máximo possível disso daí. A gente construiu, então, o que a gente chamou, né, no começo lá de programa de projetos de gestão integrada, que é um programa de 7 projetos em 3 fases. A primeira fase é uma fase de tratar 100% do lixo novo. O lixo novo é tanto doméstico como o resíduo da construção civil, né, o entulho, porque esse é o que vai para o lixão da estrutural e a gente precisa resolver esse problema antes de recuperar o lixão da estrutural. A fase 2 é exatamente a recuperação do lixão da estrutural, ou seja, como é que a gente vai fazer para recuperar para a sociedade uma área de 200 hectares? Vamos fazer um parque? Olha, Brasília tem mais parque do que consegue administrar. Só para vocês terem uma ideia, DF tem 97 parques. Parques enormes, né? Tem o maior parque urbano da América Latina, tem Floresta Nacional, tem Parque Nacional. É mais parque do que você consegue administrar. Quer dizer, o morador de Brasília não sente falta de parque nem de área verde. Aliás, Brasília é a cidade mais verde que eu já vi no mundo. E eu já viajei para caramba. Tá? Mas, então, nós precisamos recuperar essa área e trazê-la de volta para a sociedade. Ou seja, vamos construir um conjunto habitacional, vamos construir uma área industrial, vamos construir um shopping center, vamos construir alguma coisa que seja útil para a população. O parque não resolve. Então, para fazer alguma coisa útil, eu preciso limpar a área. Não basta eu remediar e plantar umas arvorinhas por cima. Eu preciso resolver o problema da contaminação. A atividade 3, a fase 3, uma vez que você tenha já estruturas montadas no DF, as cidades do entorno, são cidades de Goiás e Minas, podem começar a se beneficiar dessa infraestrutura e melhorar a gestão, sua própria gestão. Porque eu não falei para vocês, mas Brasília tem o IDH de 0,86 e o entorno de Brasília tem o IDH de 0,68. Ou seja, é um abismo social que existe entre Brasília e as cidades do entorno. Então, Brasília e o DF têm uma obrigação, não só obrigação moral, mas obrigação organizacional de estimular as outras cidades do entorno a se desenvolverem, porque, senão, o que acontece hoje? 90% dos empregos do entorno estão em Brasília. Então, o fluxo de ônibus, de carro, de pessoas é absurdo. O uso das áreas de saúde, das escolas, de tudo de Brasília é muito intenso pelos moradores do entorno. Então, você tem que fazer com que o entorno se desenvolva também. Então, esse também é um propósito do projeto. Então, vamos em frente. Quais são os projetos que a gente desenvolveu, então? Um pouquinho diferente da maioria dos outros projetos, a gente separou a coleta. A coleta não é uma atividade que a gente vai mexer. E existem muitas razões para a gente separar a coleta. A primeira delas é porque a atividade de coleta é uma atividade essencialmente de logística. Não é uma atividade industrial, não é tecnologia, não é nada, é logística. Então, por que misturar essas coisas? Esse é um conceito que a gente colocou lá em Brasília. Então, nós separamos os projetos em projetos industriais de tratamento e destinação de resíduos. E como é que são esses, então? Em 3 das 5 áreas de transbordo que a gente tem,
a gente projetou a construção dos ecoparques de Brasília. Os ecoparques de Brasília vão ser áreas de tratamento mecânico e biológico de resíduos. Como é que é tratamento mecânico e biológico? Acho que todo mundo já sabe, né? Quer dizer, você faz uma triagem, separa o que é orgânico. Vocês que estão na área há bastante tempo também sabem que biometano é tudo de bom, né? Quer dizer, biometano é um combustível tanto de veículo leve como de pesado que substitui o fóssil com gastos muito pequenos para a conversão e um impacto na matriz energética e na quantidade de emissão de gás de efeito estufa impressionante. O biometano, acho que vocês sabem, mas é exatamente equivalente ao gás natural. Tá? Então, o gás natural veicular é o próprio metano. Tá? Biometano é só o mesmo metano, o mesmo CH4, só que produzido de origem biológica. Então, os ecoparques foram um primeiro projeto que a gente modelou. Aí, de novo, preciso agradecer ao Yuri e à Abrem, porque o Yuri nos aproximou da UNIDO, que é a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, e a UNIDO já estava num programa aqui com o Ministério da Ciência e Tecnologia para fazer o Biogás Brasil. Então, na hora que eles viram o nosso projeto, que o Biogás Brasil ele começou com áreas rurais, né, com gaseificação ou biodigestão e de resíduos orgânicos urbanos, né, o que eles não tinham nenhuma experiência concreta aqui no Brasil no momento. Então, eles abraçaram esse nosso projeto. Isso não foi feito nem via PMI, nem via MIP, né? Isso foi feito através de um acordo de tecnologia, onde o Distrito Federal e a UNIDO modelaram esse projeto, modelagem igualzinha que foi feita aqui, o Bolognese apresentou antes, modelagem técnica, econômico, financeiro, jurídico, institucional, socioambiental. E esse projeto foi apresentado para audiência pública em Brasília no dia 28 de março, agora último. Tá? Então, nós estamos numa fase do modelo de negócio e vamos apresentar, então, o próximo passo é apresentar esse projeto para o Tribunal de Contas do Distrito Federal antes dele ser licitado, então. Tá? Isso é uma concessão em 30 anos para instalação de 3 ecoparques. Cada ecoparque desse vai receber alguma coisa perto de 800 toneladas de resíduo sólido urbano por dia. Tá? Então, Brasília, não cheguei a falar, mas Brasília, Distrito Federal, gera 3.000 toneladas de resíduos sólidos por ano, por dia. Nós, nos 3 ecoparques, a gente vai tratar 2.400, ou seja, 80% disso. Por que 80%? Porque os outros 20%, por questões logísticas também, que a gente não quis mudar, vão direto para o aterro sanitário de Brasília. Então, o aterro sanitário de Brasília é o segundo projeto dessa nossa cadeia, que é um projeto de gestão do aterro, com a instalação de um 4º ecoparque. Esse 4º ecoparque vai receber esses 20% dos resíduos, então, e vai receber também o rejeito de todos os outros ecoparques. Então, o que a gente vai receber no aterro sanitário? Em vez de você receber material orgânico e material reciclável, tudo que for orgânico e reciclável já vai ter sido retirado nos ecoparques. Então, o que vai para a área interna do aterro é essencialmente o rejeito, ou seja, aquilo que não é mais aproveitável. E o que não é mais aproveitável, você tem 2 oportunidades de atividade. Ou você enterra, ou você gera energia. Então, obviamente que a nossa ideia é gerar energia. Então, dentro do aterro sanitário, nós vamos ter um aterro de inertes, um aterro classe 1, que hoje Brasília não tem, além de ter o aterro classe 2 de emergência. Por quê?
essa estrutura toda, como qualquer coisa, tem falhas. Então, você precisa ter uma válvula de escape para as falhas. Tá. O Bolognese demorou um pouco mais, eu vou demorar só mais um pouquinho, bem pouquinho. Eu vou pular aqui. Bom, isso aqui é um ecoparque, tá? Esse é um fluxograma de uma triagem, separação de orgânicos, reator de metanização, biogás, que pode ou virar energia ou virar biometano. A gente está forçando a barra para o biometano. O mais legal de tudo é que o resíduo sólido que sobra da biodigestão, o digestato, ele pode ser compostado e enriquecido para virar um fertilizante orgânico. Então, o governo federal lançou recentemente o programa do metano e o programa de fertilizantes. Nós estamos trazendo, não solução, né? Solução é muito forte, mas trazendo fertilizante natural, orgânico, que reduz, sim, importações, e nós estamos trazendo combustível natural que não está ligado nem a petróleo, nem a dólar, nem a nada. Ou seja, o preço de reajuste do biometano é o mesmo preço de reajuste do contrato de concessão que a gente vai ter. Tá? Então, aqui é um pouquinho... Eu vou pular esse aqui, porque isso aqui fala só do ecoparque. Isso aqui é o aterro sanitário. A gente tem uma série de considerações aqui que depois a apresentação ficará disponível, não fica... Yuri? Então, eu vou pular rapidinho aqui, porque eu já estou com o tempo esgotado. Só para dizer, então, a modelagem dos ecoparques foi feita pelo Acordo de Cooperação Técnica com a Unido e nós estamos na fase final de concretização desse projeto. O aterro sanitário, esse projeto, mega projeto do aterro sanitário, a gente fez via um chamamento de PMI, de Procedimentos de Manifestação de Interesse Privado. Ou seja, foi o mercado que se apresentou para validar o que a gente tinha feito de projeto conceitual. A gente recebeu 4 estudos muito bons, muito robustos, demoramos um tempão para analisar e qualificar esses estudos. Agora já chegamos na fase final aí de divulgação do vencedor. Aqui é um balanço de massa do aterro sanitário, mas isso vamos passar também. Esse aqui é importante. Ó. Investimentos privados que a gente está promovendo. Os ecoparques, a gente tem uma estimativa de mais ou menos 800 e poucos milhões os 3 ecoparques. O projeto do aterro sanitário, a gente tem uma estimativa de investimento de 1,5 bi, tá? Incluindo a WTE, incluindo todas as facilidades. Esses projetos, eles são, como eu disse, concessões estabelecidas pelo governo do Distrito Federal. São concessões de 30 anos. Nossos cálculos são de prazo de retorno na faixa de 14 anos, uma contraprestação do Estado na faixa de 130. Então, você fala assim, porra, não dá para fazer uma WTE porque senão a contraprestação do Estado é R$500. Não, 130 dá para fazer. Tá? A gente vai gerar mais de 50 mega de energia limpa, né? Além de 80 mil metros cúbicos dia de biometano. Tá? 80 mil metros cúbicos dia de biometano é o equivalente, para vocês terem um número, a 20 milhões de litros de diesel por ano. Tá? Então, o Distrito Federal vai deixar de consumir 20 milhões de litros de diesel por ano e, obviamente, deixar de emitir os gases correspondentes usando biometano gerado a partir do lixo, que se transformaria sozinho. Mas agora a gente vai transformar ele controladamente, tá certo? A gente está fazendo o uso da energia elétrica, esse uso vai ser pelo próprio GDF. Existem algumas figuras, aí depois o Bolognese tem mais experiência nessa área do que eu, mas a gente pode, por exemplo, arrendar a planta de geração de energia e aí o GDF, o governo do Distrito Federal, vira autogerador. Com isso, nós não temos
tributos nenhum, e a gente consegue usar a energia por 20% abaixo do preço que a gente compra da distribuidora. Tá? Aqui é um fluxo dos resíduos, como é que é? Eu esqueci de falar, mas a Brasília tem uma coleta seletiva que ainda precisa crescer muito, e ela vai direto para galpões de triagem. Brasília tem 37 cooperativas registradas, e a gente tem contrato de trabalho com essas 37 cooperativas para fazer triagem. Só que a coleta seletiva ainda é pouca para isso. Então, o que acontece? Os ecoparques vão triar não só o orgânico, mas vão triar também o que é potencialmente reciclável para entregar para as cooperativas. Tá? Então, com isso, nós vamos multiplicar por 5 a quantidade de material que as cooperativas vão poder tratar e, o que é mais legal ainda, nós vamos multiplicar por 5 a quantidade de reciclagem, quantidade de material efetivamente reciclado no DF. Isso aí tem uma importância particular que eu faço questão de mencionar. Veja, o DF hoje não foge muito da média nacional, está com 3,5% de reciclagem. Por que isso é tão baixo no DF, sendo que é um lugar de classe média alta e tal? Porque nós estamos a 1.000 quilômetros do centro consumidor dos reciclados. Ou seja, a logística pesa demais na venda do reciclável. Então, tem muito material que é reciclável em São Paulo, mas não é reciclável em Brasília. Então, para fazer isso, você precisa o quê? Aumentar a massa crítica do material para produzir uma indústria de tratamento de segunda geração. Porque aí você condiciona o seu material reciclado, então você não vende mais um fardo de garrafa PET prensado. Você vai conseguir produzir o polímero original e vender com muito mais valor agregado, em vez de você ficar vendendo o fardo de garrafa PET. Entendeu? Então, esse é o fim da minha apresentação. Aqui é uma imagem do lixão, tá? Mas vocês depois vão ter acesso a essa apresentação toda. Essa é a última coisa que eu vou falar, prometo, juro que... o que a gente pensa em fazer do lixão da estrutural? O lixão da estrutural, como eu disse, tem 60 anos de material depositado. Então, nós temos uma oportunidade única de fazer, via alguns acordos internacionais que o DF tem, um estudo de caracterização desse material. Caracterizar 30 anos de depósito, alguma coisa perto de 50 milhões de toneladas de resíduos. Na hora que você fizer a caracterização desse material, você vai poder identificar usos para esse material, mercado para esse material e valor para esse material. Com isso, a gente vai poder, ao invés de fazer o Estado gastar, sei lá, alguns bilhões de reais para recuperar essa área, a gente vai valorizar esse material e conceder para a iniciativa privada um recurso enorme, a possibilidade de fazer a segunda WTE do Distrito Federal, que vai poder receber, inclusive, rejeitos do entorno de Brasília e acomodar o crescimento, a geração de resíduos de crescimento, além de produzir mais reciclável e tal. Mas, óbvio que não dá para aproveitar tudo. Então, aí a gente começa a interagir mais ainda com o entorno, porque eu vou, nessa concessão aí, eu vou obrigar o cara a ter um aterro sanitário no entorno. Então, o entorno, pelo menos uma das cidades do entorno, não vai ter mais lixão, vai ter um aterro sanitário. Se ela tem um aterro sanitário, aí as outras vão querer... Pô, eu preciso usar esse aterro sanitário, mas é longe. Então, nós vamos ter que ter o quê? Áreas de transbordo. Na hora que a gente tem áreas de transbordo, a gente consegue colocar usinas de triagem, separação, aumentando toda a dinâmica do processo. Então, esse é o último slide. Hoje a gente enterra 2.700 toneladas dia, a gente vai passar a enterrar 100 toneladas dia. Tá? Hoje a gente tem um aterro sanitário de 6 anos, a gente vai passar a ter um aterro sanitário para mais 60 anos.
Hoje a gente tem 3,5% de material efetivamente reciclado, vamos passar a ter 15%. E por aí vai. Eu não vou falar isso tudo, mas isso significa 5 bilhões de investimento privado no DF, com criação de empregos e todas as coisas acessórias, além de uma quantidade imensa de emissões evitadas, créditos de carbono possíveis, CBIOS e tudo de bom.